Bem-vindos às visões de Santa Catarina Emmerich. Hoje vamos mergulhar no momento mais íntimo e sagrado da história da humanidade. Imagine estar presente na sala onde Jesus, sabendo que seria traído naquela mesma noite, compartilha sua última refeição com aqueles que mais amava. Mas o que você vai ouvir hoje não são apenas os relatos dos evangelhos que conhecemos de cor. São os detalhes extraordinários, íntimos e tocantes que Santa Catarina Emmerich viu em suas visões místicas durante 12 anos de êxtases divinos. Hoje, você vai descobrir como era exatamente aquela sala superior, cada objeto, cada tapete, cada aroma que pairava no ar. Vai conhecer os sentimentos mais profundos que Jesus experimentava em seu sagrado coração naquela noite, as expressões exatas no rosto de cada apóstolo, os gestos, as palavras sussurradas, os olhares trocados e, principalmente, você vai presenciar o momento exato, segundo por segundo, em que o pão e o vinho se transformaram no corpo e sangue de Cristo, inaugurando a Eucaristia que até hoje alimenta nossas almas. Fique até o final porque vou revelar algo sobre Judas que Santa Catarina viu e que vai te surpreender completamente. Um detalhe sobre os últimos momentos dele com Jesus que pouquíssimas pessoas conhecem e que pode mudar sua compreensão sobre o mistério da traição. Eu vi. Eu estava lá, transportada em espírito para aquela quinta-feira santa abençoada, na cidade de Jerusalém. Era o dia 14 do mês de Nisan, e as ruas fervilhavam com os preparativos da Páscoa judaica. Mas meu espírito foi levado para uma casa específica, próxima ao templo, onde no andar superior havia uma sala que mudaria para sempre o destino da humanidade. A sala era ampla e retangular, com paredes de pedra calcária clara que refletiam suavemente a luz das lâmpadas de azeite. O teto era sustentado por vigas robustas de madeira de cedro, e o chão estava coberto por tapetes orientais de cores vivas, vermelhos, azuis e dourados, que criavam um ambiente acolhedor e solene ao mesmo tempo. As janelas eram pequenas, conforme o costume da época, e através delas se podia ver o céu escurecendo gradualmente sobre a cidade santa. No centro da sala havia uma mesa baixa, conforme o costume oriental, rodeada por almofadas onde os convivas se recostavam para comer. O aroma de incenso misturava-se com o perfume de especiarias e o cheiro característico do cordeiro assado, que já estava sendo preparado na cozinha inferior. Sobre a mesa, via-se o pão ázimo ainda coberto por um pano branco imaculado, jarras de barro com vinho tinto, taças simples mas limpas e pequenos pratos com ervas amargas, mel e outros elementos da ceia pascal tradicional. Jesus chegou primeiro à sala, acompanhado de João, seu discípulo amado. Pude contemplar seu rosto sagrado com uma clareza que ainda hoje me emociona profundamente. Havia ali uma serenidade divina, mas também uma tristeza humana que tocava o mais íntimo do coração. Seus olhos, aqueles olhos que haviam contemplado a face do Pai desde toda a eternidade, refletiam um conhecimento completo de tudo o que aconteceria nas próximas horas. Ele sabia da traição de Judas, sabia da negação de Pedro, sabia dos açoites, da coroação de espinhos, da cruz que o aguardava no Calvário. E ainda assim, havia uma determinação serena em sua expressão, como se dissesse silenciosamente: é chegada a hora para a qual vim ao mundo. É chegada a hora da minha glorificação através do sofrimento. Observei como Jesus caminhava pela sala, tocando suavemente os objetos, verificando se tudo estava preparado. Suas mãos sagradas, aquelas mesmas mãos que modelaram o primeiro homem do barro, que separaram as águas do Mar Vermelho, que ressuscitaram Lázaro, acariciavam delicadamente o pão, as taças, como se já antevisse a transformação milagrosa que ali se realizaria em breve. Vi como ele se recolheu em oração silenciosa, elevando os olhos ao céu numa comunhão íntima com o Pai Celestial. João permanecia próximo ao Mestre, e pude perceber que, embora jovem, já intuía que aquela noite seria diferente de todas as outras. Havia uma gravidade incomum no ar, uma solenidade que o coração puro daquele discípulo começava a pressentir. Ele observava Jesus com aquela devoção total que sempre o caracterizou, pronto a compreender e acolher qualquer ensinamento ou revelação.
Os demais apóstolos foram chegando aos poucos, e cada chegada era um mundo de personalidades e temperamentos diferentes. Pedro chegou com sua energia característica, falando alto e gesticulando muito, sempre expansivo e caloroso. Vinha discutindo, com André, seu irmão, sobre algo relacionado aos preparativos da festa. Tiago, o maior, entrou em companhia de seu irmão João, e ambos traziam no rosto aquela determinação que lhes valeu o apelido de Filhos do Trovão. Filipe chegou silencioso e pensativo, como sempre, seguido de perto por Bartolomeu, que o observava com atenção fraternal. Mateus, o antigo publicano, entrou observando tudo com aquela atenção aos detalhes que o havia tornado um bom cobrador de impostos, e que agora o transformava num observador preciso dos ensinamentos do mestre. Tomé chegou fazendo perguntas, como era seu costume, querendo entender por que aquela ceia era tão especial. Tiago, o menor, e Simão, o zelote, entraram juntos, ainda conversando sobre questões relacionadas à libertação de Israel, tema que sempre os preocupava. E então chegou Judas Iscariotes. Ah, que momento terrível e comovente ao mesmo tempo! Ele chegou por último, e mesmo antes de vê-lo fisicamente, percebi uma presença sombria que se aproximava da sala. Quando finalmente apareceu na entrada, pude ver uma escuridão espiritual envolvendo sua figura como uma nuvem pesada e densa. Seus olhos, que um dia haviam brilhado com a alegria de seguir Jesus, agora estavam turvos e inquietos. Havia em seu rosto uma expressão de conflito interior terrível, como se duas forças opostas disputassem sua alma a cada momento. Mas o que mais me impressionou foi a forma como Jesus o recebeu. Não houve frieza, não houve rejeição. Pelo contrário, vi o mestre dirigir-lhe um olhar de compaixão infinita, um olhar que parecia dizer: meu filho, ainda há tempo, ainda podes voltar atrás. Era um amor tão puro e intenso que por um momento, apenas um breve momento, vi lágrimas começarem a se formar nos olhos de Judas. Mas então, a escuridão que o envolvia se intensificou, e ele desviou o olhar, incapaz de suportar aquela luz divina. Quando todos estiveram reunidos, Jesus fez algo que deixou todos perplexos. Levantou-se da mesa, tirou o manto exterior e tomou uma toalha, cingindo-se com ela. Em seguida, pegou uma bacia de bronze e a encheu com água limpa. Os apóstolos observavam sem entender o que o mestre ia fazer. Então Jesus se ajoelhou. O Criador do universo se ajoelhou, diante de Pedro para lavar seus pés. O momento foi de um silêncio total, como se toda a criação prendesse a respiração diante daquela demonstração suprema de humildade. Vi o rosto de Pedro se transformar completamente. Primeiro veio a surpresa absoluta, depois o protesto veemente que conhecemos. Senhor, tu nunca lavarás os meus pés. Suas palavras saíam entrecortadas pela emoção e vi lágrimas brotarem de seus olhos. Mas Jesus o olhou com aqueles olhos que penetravam até as profundezas da alma. Olhos cheios de ternura, mas também de determinação divina. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Essas palavras ressoaram pela sala como um eco de eternidade, e Pedro, compreendendo algo da profundidade daquele gesto, exclamou com sua impulsividade característica: Senhor, então não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Você consegue imaginar o que Pedro sentia naquele momento? A humildade absoluta do Criador, se ajoelhando diante de sua criatura, lavando os pés que haviam caminhado pelas poeiras da Palestina. Era uma lição de amor e serviço que transcendia todas as palavras e ensinamentos. Um a um, Jesus lavou os pés de todos os 12 apóstolos. Cada lavagem era única, personalizada conforme a personalidade e as necessidades espirituais de cada um. Para Pedro, foi uma lição de humildade. Para João, uma confirmação do amor especial. Para Tomé, uma resposta às suas dúvidas sobre quem realmente era o Mestre. Observei como Jesus caminhava pela sala, tocando suavemente os objetos, verificando se tudo estava preparado. Suas mãos sagradas, aquelas mesmas mãos que modelaram o primeiro homem do barro, que separaram as águas do Mar Vermelho, que ressuscitaram Lázaro, acariciavam delicadamente o pão, as taças, como se já antevisse a transformação milagrosa que ali se realizaria em breve. Vi como ele se recolheu em oração silenciosa,
elevando os olhos ao céu numa comunhão íntima com o Pai Celestial. João permanecia próximo ao Mestre, e pude perceber que, embora jovem, já intuía que aquela noite seria diferente de todas as outras. Havia uma gravidade incomum no ar, uma solenidade que o coração puro daquele discípulo começava a pressentir. Ele observava Jesus com aquela devoção total que sempre o caracterizou, pronto a compreender e acolher qualquer ensinamento ou revelação. Mas quando chegou a vez de Judas, presenciei algo que me perturbou e me comoveu ao mesmo tempo. Jesus segurou os pés do traidor com ainda mais ternura do que havia demonstrado com os outros, como se aquele fosse seu último e mais desesperado apelo ao coração endurecido de seu discípulo rebelde. Suas mãos sagradas lavaram aqueles pés que em poucas horas correriam aos sumos sacerdotes para consumar a traição. E durante todo o tempo, Jesus o olhava nos olhos como se dissesse: Judas, meu filho, ainda há tempo. Não precisa ser assim. E Judas tremeu. Vi todo o seu corpo se contrair como se uma corrente elétrica o tivesse atravessado. Por um instante, apenas um instante precioso e terrível, vi seu coração se dilatar. Vi lágrimas verdadeiras brotarem em seus olhos. Vi o amor antigo por Jesus voltar a pulsar em seu peito. Houve um momento em que tudo poderia ter mudado, em que a traição poderia ter sido evitada, em que a história da humanidade poderia ter tomado um rumo diferente. Mas então a sombra escura que o envolvia se intensificou brutalmente. Era como se 1000 demônios se lançassem sobre ele para não perder aquela alma preciosa que já consideravam sua propriedade. Vi o conflito terrível que se travava na alma de Judas. De um lado, o amor de Jesus puxando-o para a luz. Do outro, a escuridão do mal sugando-o para o abismo. E tragicamente, horrivelmente, vi seu coração se endurecer novamente, suas lágrimas secarem, seus olhos se tornarem frios como pedra. Jesus terminou o lava-pés com uma tristeza infinita, no coração, sabendo que tinha perdido aquele filho para sempre. Mas ainda assim continuou a amá-lo, ainda assim não desistiu completamente dele. Após o lava-pés, todos se acomodaram ao redor da mesa baixa, conforme o costume oriental. Jesus ocupou o lugar central, com João recostado ao seu lado direito, posição de maior honra e intimidade, e Pedro à sua esquerda. Os demais se distribuíram conforme suas personalidades e relacionamentos mútuos. A mesa estava posta com todos os elementos da ceia pascal tradicional. Pães ázimos perfeitamente brancos e crocantes, vinho tinto de boa qualidade em taças, de barro polido, cordeiro assado cujo aroma suave preenchia toda a sala, ervas amargas que lembravam a escravidão no Egito, mel dourado e reluzente, e outros temperos característicos da festa judaica. Jesus começou seguindo o ritual tradicional, da Páscoa, abençoando cada elemento, explicando seu significado histórico, fazendo as orações prescritas pela lei mosaica. Mas eu podia perceber que ele estava preparando algo muito maior, algo que transformaria para sempre aquele ritual antigo em algo completamente novo e eterno. Durante a refeição, houve conversas diversas entre os apóstolos. Pedro falava sobre os preparativos para a festa, Mateus fazia comentários sobre a situação política de Jerusalém, Tiago e João discutiam pontos dos ensinamentos recentes de Jesus. Mas eu notava que o próprio Jesus estava mais silencioso que o normal, mergulhado numa oração interior contínua, preparando-se para o momento supremo que estava por vir. Mas espere, ainda não terminamos. Agora vem a parte mais extraordinária, mais sagrada, mais gloriosa de toda a história humana. Em determinado momento da ceia, Jesus se levantou ligeiramente e tomou um dos pães ázimos em suas mãos sagradas. Eram mãos que eu havia observado tantas vezes em minhas visões, mãos marcadas pelo trabalho honesto de carpinteiro, mãos que haviam tocado leprosos e os haviam purificado, mãos que haviam ressuscitado a filha de Jairo e Lázaro de Betânia, mãos que haviam multiplicado pães e peixes para alimentar multidões. Agora essas mesmas mãos seguravam um pedaço simples de pão ázimo, mas eu sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Jesus elevou os olhos ao céu, numa oração silenciosa, mas intensíssima. Vi sua face se transfigurar ligeiramente,
como se por um momento o véu de sua humanidade se tornasse mais transparente e a glória divina brilhasse através dela. Seus lábios se moviam em oração, e embora as palavras fossem sussurradas, eu as ouvia claramente em meu espírito. Pai, chegou a hora. Aceita este sacrifício que ofereço pela salvação do mundo. Então ele abençoou aquele pão simples com uma solenidade que fez todos os presentes perceberem que algo extraordinário estava acontecendo. E então vi algo que é impossível descrever adequadamente com palavras humanas. Uma luz, dourada, mais pura e brilhante que o sol do meio-dia, começou a emanar do próprio coração sagrado de Jesus. Essa luz envolveu o pão como uma auréola divina, penetrando cada fibra, cada partícula daquele alimento simples. Tomai e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. No exato momento em que ele pronunciou essas palavras sagradas, presenciei a primeira transubstanciação da história. O pão deixou de ser pão e se tornou o próprio corpo de Cristo, não simbolicamente, não figuradamente, mas real e verdadeiramente. Embora aos olhos humanos mantivesse a aparência de pão, em sua substância mais íntima, era agora o corpo do Filho de Deus, o mesmo corpo que havia sido concebido no seio puríssimo de Maria Virgem, o mesmo corpo que no dia seguinte seria pregado, na cruz do Calvário. Uma força divina preencheu toda a sala como uma onda poderosa e suave ao mesmo tempo. Vi milhares de anjos se materializarem ao redor da mesa, prostrando-se em adoração profunda diante daquele mistério supremo. O próprio ar parecia vibrar com uma energia sagrada, e senti minha alma ser elevada a alturas de contemplação que jamais havia experimentado antes. Os apóstolos receberam aquele pão com reverência instintiva, sabendo que algo sagrado estava acontecendo, embora nem todos compreendessem completamente a magnitude daquele momento. Pedro o recebeu com lágrimas nos olhos, João com uma adoração extasiada, Mateus com um tremor de todo o corpo. Cada um reagiu conforme sua personalidade e seu grau de compreensão espiritual. Mas foi quando chegou a vez de Judas que meu coração se contraiu de dor. Jesus partiu um pedaço daquele corpo sagrado e o estendeu ao traidor, com um olhar de amor tão intenso que por pouco não me fez desmaiar de emoção. Era como se dissesse: Judas, este é o meu corpo que será entregue também por ti. Mesmo sabendo que me trairás, eu te amo. Mesmo sabendo que me venderás por 30 moedas de prata, eu dou a minha vida também pela tua salvação. Judas recebeu aquela comunhão sagrada, mas vi que ela não penetrou em sua alma como aconteceu com os outros. A escuridão que o envolvia era tão densa que repelia a luz divina, e aquele corpo sagrado permaneceu em sua boca como uma condenação, em vez de ser uma bênção. Então Jesus tomou o cálice de vinho, segurou-o com ambas as mãos, elevando-o lentamente acima da mesa. Seus olhos se encheram de lágrimas quando contemplou aquele vinho tinto, que em poucos instantes se tornaria seu próprio sangue. Eram lágrimas de amor, lágrimas de compaixão pela humanidade perdida, lágrimas de aceitação da vontade divina do Pai. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. E novamente presenciei aquela transformação milagrosa e gloriosa. O vinho se transformou no próprio sangue de Cristo, o mesmo sangue que corria em suas veias divino-humanas, o mesmo sangue que no dia seguinte seria derramado gota por gota, desde o Horto das Oliveiras até o Calvário, o mesmo sangue que lavaria os pecados de toda a humanidade. Era como se todo o futuro da redenção estivesse contido naquele cálice sagrado, como se todos os méritos da paixão que ainda estava por vir fossem antecipados e tornados presentes naquele momento supremo. O cálice passou de mão em mão, e cada apóstolo bebeu daquele sangue precioso com uma reverência crescente. Vi como aquele sangue divino tocava suas almas, purificando-as, santificando-as, preparando-as para os sofrimentos que enfrentariam, como testemunhas da ressurreição. Mas então aconteceu algo que me fez estremecer até a medula dos ossos. O ambiente de paz e sacralidade foi subitamente perturbado, quando Jesus, com uma expressão de infinita tristeza, pronunciou as palavras que mudaram o rumo daquela noite santa. Em verdade vos digo, um de vós me trairá. A sala ficou mergulhada, num silêncio mortal.
como se a própria morte tivesse entrado e se sentado à mesa. Viu o rosto de cada apóstolo se transformar. Primeiro incredulidade, depois horror, finalmente uma angústia desesperada. Cada um começou a examinar seu próprio coração. Cada um começou a perguntar com voz trêmula: Sou eu, Senhor? Sou eu? Pude contemplar o coração de cada um deles naquele momento terrível. Pedro sentia uma indignação justa misturada com uma dor profunda. Como alguém podia trair aquele mestre que só havia feito o bem? Estava pronto para defender Jesus com a própria vida, sem imaginar que em poucas horas ele mesmo o negaria. 3 vezes. João sentia uma dor lancinante no peito, como se uma espada tivesse atravessado sua alma jovem e pura. Tiago e André se olhavam mutuamente em desespero, incapazes de conceber tal maldade. Mateus, com sua experiência de mundo, entendia melhor a capacidade humana para o mal, mas ainda assim estava chocado. Tomé fazia perguntas angustiadas, querendo entender como tal coisa era possível. Mas Judas também perguntou com uma frieza que me gelou o sangue: Sou eu, mestre? E Jesus, olhando diretamente em seus olhos com uma tristeza infinita, respondeu numa voz que só ele podia ouvir: Tu o disseste. Foi nesse momento que presenciei a consumação da perdição de Judas Iscariotes. Jesus, numa última e desesperada tentativa de salvá-lo, molhou um pedaço de pão no molho e o entregou a ele. Era o gesto supremo de amizade e hospitalidade no costume oriental, uma demonstração final e absoluta de amor e perdão. Era como se Jesus dissesse: Judas, mesmo sabendo o que farás, eu ainda te amo. Mesmo sabendo que me venderás, eu ainda te ofereço minha amizade. Este pão molhado é meu último apelo ao teu coração. Mas no exato momento em que Judas recebeu aquele pão abençoado pelas mãos de Jesus, viu uma figura terrível e sinistra se materializar atrás dele. Era Satanás, em pessoa, o príncipe das trevas, que havia estado observando e esperando aquele momento preciso. Com um rugido de triunfo diabólico, ele entrou completamente na alma de Judas, tomando posse total daquele coração que havia se fechado definitivamente para o amor divino. Vi os olhos de Judas se transformarem completamente. Onde antes havia ainda um resto de humanidade e conflito interior, agora havia apenas frieza glacial e determinação maléfica. Era como se Judas tivesse morrido naquele instante e apenas um demônio permanecesse em seu corpo. Ele se levantou da mesa com movimentos mecânicos, como um autômato controlado por forças do mal. Jesus olhou para ele pela última vez com infinita compaixão e disse, numa voz carregada de tristeza divina: O que tens de fazer, faze-o depressa. Não era uma ordem, mas uma constatação dolorosa da liberdade humana que escolhera o mal definitivamente. Era como se Jesus dissesse: Já que escolheste esse caminho, pelo menos não prolongues mais o sofrimento. Termina logo com esta agonia. Judas saiu na escuridão da noite sem dizer uma palavra, sem um gesto de despedida, sem sequer olhar para trás. E eu soube, com uma certeza absoluta e terrível, que a paixão de Jesus havia começado oficialmente naquele momento. A partir daquela saída, tudo o que se seguiria seria uma sucessão implacável de sofrimentos que só terminaria na cruz do Calvário. Após a saída do traidor, a atmosfera da sala mudou completamente. Era como se uma nuvem pesada e opressiva tivesse se dissipado, permitindo que a luz divina de Jesus brilhasse com mais intensidade sobre os 11 que permaneceram fiéis. Jesus então falou longamente aos seus discípulos amados, e suas palavras eram como mel misturado com lágrimas, doces pela sabedoria divina que continham, amargas pela despedida que representavam. Ele sabia que era a última vez que estaria com eles daquela forma íntima e familiar. A partir do dia seguinte, tudo seria diferente. Ele ressuscitaria glorioso, mas já não seria mais o mesmo convívio humano e cotidiano que haviam compartilhado durante 3 anos de ministério público. Por isso, queria deixar-lhes tudo o que era essencial para a missão que teriam pela frente. Falou do amor com uma profundidade que tocava as raízes da alma. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não era apenas um conselho, mas o mandamento fundamental da nova aliança que acabara de estabelecer com seu corpo e sangue.
Falou das perseguições que viriam, preparando-os para as dificuldades futuras. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Mas essas palavras não eram pronunciadas para desencorajá-los, e sim para fortalecê-los, para que quando chegasse a hora das tribulações, eles não perdessem a fé. Falou também da esperança gloriosa que os aguardava. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Era a promessa da vida eterna, da felicidade sem fim que os aguardava após os sofrimentos terrestres. Pedro, sempre impulsivo e cheio de boas intenções, declarou com veemência: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Suas palavras saíam do fundo do coração, e naquele momento ele realmente acreditava no que estava dizendo. Sua intenção era sincera, seu amor era genuíno, mas ele ainda não conhecia a própria fraqueza humana. Jesus o olhou com um sorriso triste, mas cheio de ternura paternal, e disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Era uma profecia misericordiosa. Jesus anunciava a queda, mas também a restauração futura. E então veio a predição específica, que cortou o coração de Pedro como uma espada. Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Pedro protestou ainda mais veementemente, e todos os outros apóstolos fizeram coro com ele, declarando que morreriam antes de negar o Mestre. Mas Jesus sabia. Jesus sempre sabia a verdade sobre o coração humano. A noite avançava inexoravelmente, e eu podia sentir que algo terrível se aproximava como uma tempestade no horizonte. As horas santas daquela quinta-feira santa estavam chegando ao fim, e as horas terríveis da sexta-feira da paixão se aproximavam com passos de gigante. Jesus então se recolheu numa oração profunda e solene, elevando os olhos ao céu numa comunhão íntima com o Pai Celestial. Era a sua oração sacerdotal, a oração de despedida, a oração que selaria definitivamente sua missão redentora na terra. Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique. Começou ele, e cada palavra que se seguiu era carregada de uma significação eterna. Ele orou pelos apóstolos que estavam ali presentes. Eles são teus, tu nos deste, e eles guardaram a tua palavra. Era uma intercessão amorosa pelos homens que havia escolhido para continuar sua missão na terra. Mas então, ele expandiu sua oração para além daqueles 11 homens. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim por meio da palavra deles. E compreendi que ele estava orando por todos nós, por cada alma que ao longo dos séculos abraçaria a fé cristã através do testemunho dos apóstolos. Ele estava orando por mim, por você que me escuta agora, por cada pessoa que um dia se ajoelharia diante de um altar para receber aquele mesmo corpo e sangue que acabara de instituir. Quando terminou de orar, Jesus se levantou lentamente da mesa. Havia uma determinação serena em seu rosto sagrado, mas também uma tristeza humana profunda. Seus olhos percorreram pela última vez aquela sala onde acabara de instituir o sacramento que alimentaria a igreja até o fim dos tempos. Seus lábios murmuraram uma oração silenciosa de agradecimento ao Pai por ter permitido que aquele momento supremo se realizasse. Levantai-vos, vamos daqui, disse ele com uma voz que misturava autoridade divina e ternura humana. E eu soube, com absoluta certeza, que se dirigiam ao jardim do Getsêmani, onde a verdadeira agonia começaria. O sangue que acabara de ser consagrado no cálice, em breve começaria a brotar dos poros de sua pele humana. O corpo que acabara de ser transubstanciado no pão, em breve seria flagelado, coroado de espinhos e pregado numa cruz. Mas também soube que tudo aquilo, toda a paixão terrível que estava por vir, já estava antecipado e tornado presente naquela Eucaristia que acabávamos de presenciar. Cada gota de sangue que seria derramada, cada ferida que seria aberta, cada sofrimento que seria suportado, tudo já estava contido naquele cálice sagrado e naquele pão consagrado.
Esta foi a última ceia vista através dos olhos místicos privilegiados de Santa Catarina Emmerich. Um momento de amor infinito que instituiu o sacramento mais sublime da Igreja Católica, mas também um momento de traição devastadora que desencadeou a paixão redentora. Foi a noite em que o Filho de Deus se fez verdadeiramente alimento de nossas almas, mas também a noite em que um dos escolhidos se perdeu definitivamente nas trevas do mal. Fiquem na paz de Cristo, e até breve.